Não, 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 por favor. Se você ligou esse vídeo, por favor, não desliga. Me dá um voto de confiança, porque eu não vou aqui, evidentemente, usar apenas o nome do Felipe Neto para fazer um clickbait e caçar views. Eu acho que, de fato, temos o que parar para pensar a respeito do que a figura do Felipe Neto vem provocando nos últimos dias, nos últimos tempos, mas com mais intensidade nos últimos dias. Tudo isso desembocou com o Felipe Neto lá no Roda Viva. Pois é, quem diria? Então, eu me dignei a assistir o Felipe Neto no Roda Viva, assim como venho acompanhando ele nos últimos tempos nas suas posições. A questão talvez mais emblemática tenha sido, nos últimos dias, sei lá quanto tempo faz isso, o fato do Felipe Neto ter dito claramente que deixaria de seguir aquelas pessoas que não estão se posicionando contra o governo de Jair Bolsonaro, que ele vem classificando como um governo fascista. Isso é mais um desdobramento de uma série de atitudes que começaram a ficar mais evidente quando ele se posicionou contra a atitude homofóbica do prefeito do Rio de Janeiro, o bispo da Universal Crivella, lá no episódio dos quadrinhos, onde ele acabou distribuindo todo o estoque de quadrinhos com temas relacionados à luta, à pauta LGBT. Pois bem, agora então, Felipe Neto é um novo comentarista político. Esteve há poucos dias no Roda Viva, enquanto eu gravo aqui, ele já se prepara para fazer uma live com o Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. E aí tem muito questionamento ao redor disso. De um lado, muita gente muito feliz, porque ele é uma figura pública de uma envergadura gigantesca, né, com dezenas de milhões de seguidores, o que certamente pode ser visto como um apoio, como uma ajuda substancial para quem luta contra um governo que tem características fascistas. Outros criticam, dizendo que isso é oportunismo e que na primeira oportunidade estaremos de novo decepcionados. Eu mesmo fiz uma colocação desse tipo, mas aqui nesse vídeo eu quero colocar os pingos nos is e deixar a coisa um pouco mais clara. Então vamos relacionar com as coisas que eu venho fazendo nos últimos tempos. Por exemplo, há poucos dias eu fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição, onde eu aleguei que todos somos liberais. Pelo menos somos assim formatados, porque o paradigma da nossa sociedade é um paradigma liberal. Então, quando eu me refiro como marxista a uma pessoa dizendo que ela é um liberal, eu não estou usando esse termo, muitas vezes, como um termo pejorativo. Às vezes é apenas uma demonstração da pessoa que ainda está enquadrada no establishment. Esse é um ponto. Vamos juntar com o caso do Felipe Neto. A questão, então, é que, naturalmente, Felipe Neto tem a tendência de ser também uma pessoa enquadrada nesses moldes, ou seja, na formatação que a sociedade nos oferece. Por isso também é natural que, quando o senso comum estava mais voltado, por exemplo, para o apoio à pauta do impeachment, independente de como esse apoio se construiu na sociedade, ele teve a tendência de se posicionar também assim. Agora, como parte grande da sociedade, a parte provavelmente majoritária da sociedade que está participando desse debate também se posiciona contra Jair Bolsonaro, também é natural que ele se posicione contra Jair Bolsonaro. E aí é o ponto que a gente não pode julgar, o que fez ele tomar uma atitude mais ativa nesse processo, isso pode ser, vamos dizer assim, algo que vem de várias fontes. Não cabe aqui fazer essa discussão. A questão é que é sim possível que ele tenha, de fato,
uma vontade que ele está expressando de fazer algum tipo de militância contra aquilo que ele acredita. Então, gente, se vocês acharam que eu ia começar aqui sentando o pau no Felipe Neto, calma aí. Se ele está conseguindo ter pelo menos essa visão de que esse governo é ruim para a sociedade, é sim um governo fascista, mesmo que ele não consiga apontar essas características claramente, eu já vou falar um pouquinho mais do que ele falou lá no Roda Viva, mesmo que ele não consiga, o fato dele ter essa percepção já é importante. O fato dele usar dezenas de milhões de pessoas que o seguem para difundir essa visão é importante. Então, sem sombra de dúvidas, temos que ter numa pessoa assim um aliado tático. Tático porque, neste momento, para a nossa tarefa deste momento, é importante esse tipo de atitude. É diferente de ver numa pessoa como o Felipe Neto um aliado estratégico, ou seja, uma coisa mais ligada ao longo prazo. Pode ser que sim, pode, mas aí vai depender do que eu quero aqui de fato falar nesse vídeo, que para mim é um ponto central dessa história toda. Nós não podemos julgar se Felipe Neto está querendo um cargo público, coisa assim. Eu tendo inicialmente a acreditar que não, a não ser que seja uma coisa muito pretensiosa, porque a posição que ele está já é muito melhor que a de qualquer cargo público. Então, não sei se no presente isso, a não ser que ele já esteja vislumbrando uma coisa muito para o futuro. Não sei. E não é essa avaliação que eu quero. A questão é que nós estamos num momento de crise prolongada do capitalismo. Essa é a avaliação estrutural que nós temos que fazer. E nesses momentos, o fascismo aparece. Como falência da democracia liberal, a resposta truculenta que vem justamente por causa da ideologia que simplifica as coisas e dá como única alternativa o capitalismo, é nesses momentos que o fascismo cresce. E o fascismo, ele salta aos olhos daquelas pessoas que conseguem ter, mesmo moldadas pela ideologia liberal, daquelas pessoas que conseguem ter empatia. Pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser o caso, por exemplo, do Felipe Neto, como é de muitos progressistas liberais, que têm empatia, que se sensibilizam, que enxergam o problema na sua superficialidade e que buscam combatê-lo, ainda que sem combatê-lo pela raiz. E aí é o ponto. Diante desse quadro, é possível que um cara como o Felipe Neto, que é apenas um exemplo, a gente pode dar muitos exemplos, inclusive de outros youtubers aqui muito queridos por vocês que talvez também me assistam, mas que eu ainda os classifico como liberais. Nesse momento, eles podem estar diante dessa indignação do que eles enxergam na superfície, que é o problema do fascismo, mas não conseguem enxergar a questão estrutural que faz o fascismo aparecer, que é, ao cabo, o capitalismo. Então, gente, dali a um cara como Felipe Neto se transformar em um aliado de longo prazo, um aliado estratégico, vai depender de um amadurecimento dele no sentido de compreensão dos reais problemas estruturais da nossa sociedade. E aí que é o ponto que eu digo para segurarmos a onda, porque ele não parece estar disposto a seguir pensando coisas como essa. E aí vamos agora falar especificamente da questão lá do Roda Viva. Por exemplo, quando o Felipe Neto fala que o espectro político que ele considera aceitável vai de Ciro Gomes a Amoedo, eu, pelo menos, entendi perfeitamente o que ele quis dizer. Ele não quis dizer ali que vai votar no Ciro Gomes ou no Amoedo. Ele quis dizer que aquilo ali ele considera aceitável. Ou seja, para ele é aceitável tão somente o espectro dentro da realidade da democracia liberal burguesa. Porque tanto Amoedo quanto Ciro Gomes são liberais. Um progressista, outro conservador, mas ambos são liberais. Esse é um ponto que ele ainda não consegue ver. Por exemplo, o Felipe Neto, ele pode hoje perfeitamente conversar com o Marcelo Freixo, mas ele jamais vai conversar comigo, com Sabrina
ou com Jones, por exemplo, porque nós, para ele, somos extremistas. Ele não consegue compreender a diferença entre radicais e extremistas. Por exemplo, eu não me considero um extremista, não considero Sabrina Fernandes uma extremista. Nós temos uma concepção radical, ou seja, a mudança estrutural tem que acontecer, uma mudança pela raiz que vá fazer, de fato, a nossa sociedade se organizar de outra forma, uma forma melhor para se viver. Esse é o radicalismo. Agora, extremismo, vocês conseguem imaginar Sabrina Fernandes como uma extremista? Então, não é assim. Bem pelo contrário, muitos de nós têm uma estratégia bastante moderada de atuação, de diálogo, de convencimento, até de um processo mais gradativo. Isso não faz a pessoa menos radical. A pessoa continua sendo uma pessoa que quer uma mudança sistêmica. E veja, Felipe Neto e outros que também têm a mesma percepção da política não dão espaço para diálogo com essas pessoas. Portanto, continuam dentro de um espectro do não há alternativa ao capitalismo. Eu pediria que Felipe Neto abrisse espaço para conversar então com o Jones Manuel, se não é comigo. Eu gostaria muito de conversar com ele, mas se você acha que eu quero apenas os muitos cliques e inscritos que isso geraria, evidentemente, então eu sugiro, quem sabe, o Jones. Eu não vou nem falar na Sabrina, porque a Sabrina já conseguiu algum espaço entre esses progressistas liberais. Mas quem sabe um outro, então, para mostrar que não é só a Sabrina que existe nesse universo. Quem sabe Jones? Eu gostaria muito, minhas filhas ficariam felizes, afinal de contas elas assistem. E eu deixo, porque eu tive que acompanhar o trabalho deles até para saber se ele, primeiro o irmão dele, depois ele, podiam tá sendo vistos pelas minhas filhas. E, no entanto, eu não vejo problema nenhum. Agora, esse é o ponto. Não podemos nos emocionar e nem podemos dar as costas para esse apoio tático. Não podemos nos emocionar porque nós não sabemos quais as intenções por trás de Felipe Neto. Nós não temos como estar na cabeça dele. Podem ser boas intenções? Podem. Uma coisa que eu disse aqui há muito tempo é uma coisa que, por exemplo, o Felipe Neto se apropriou. O capitalismo tem na sua estrutura uma questão que eu chamo de, primeiro, nicho e depois oligopolização. O YouTube foi isso. Então, em dado momento do desenvolvimento do capitalismo, aparecem alguns nichos que rapidamente podem ser ocupados antes de serem oligopolizados, e isso enriquece muita gente. Então, Felipe Neto está dentro desses. Ele poderia usar um discurso de meritocracia. E agora, mais uma vez voltando ao que ele falou lá no Roda Viva, ele disse o contrário sobre meritocracia. Então, mostra que há ali uma possibilidade de diálogo. Mas o que eu digo, sem emoção, porque essa possibilidade é muito estreita, porque ele continua dando a entender que só abre margem para diálogo dentro do espectro liberal. E aí é o ponto que eu quero chegar. Não é uma questão de birra que a gente bate nessas coisas. Não é por isso que a gente diz, olha, segura a emoção, senão você vai se decepcionar. A gente acertou com a Tabata, a gente já acertou com tantos outros. Por que a gente diz isso? Porque enquanto não for aberto margem para a gente discutir mudanças radicais, a gente vai continuar tendo sempre ilusão vã. Uma ilusão no sentido de que o capitalismo basta ajeitar aqui, ter um governo melhor aqui, mais humano, e a coisa vai funcionar. Sendo que não. A crise vai sempre vir, a desigualdade vai sempre aumentar e os problemas vão persistir. Então é por isso que a gente chama atenção. Calma, porque continuamos dentro de um espectro liberal do debate. É um aliado tático num momento grave como esse? Sim. Então, temos que bater juntos. Agora, sem emoção, porque ainda não há margem para uma discussão maior. Tomara que eu esteja errado. Tomara, então, que ele abra espaço para conversar com alguém que seja contra o sistema. Não apenas aqueles dentro desse espectro que ele tomou como aceitável. Embora eu, sinceramente, acho que isso não vai acontecer. Então, o recado hoje era esse. É muito normal o posicionamento na gente como o posicionamento do Felipe, porque nós somos formatados por uma sociedade liberal que faz com que a gente só enxergue uma estratégia, um tipo, uma formatação do mundo, que é a formatação capitalista. Então a gente só consegue achar aceitável aquilo que está dentro do que a gente
percebe como moderado dentro dessa forma. Só que essa forma, na verdade, é a que causa os problemas. E a gente não enxergando para além disso, a gente sempre vê os problemas voltarem. E para não ver os problemas voltarem é que eu digo, calma e segura a emoção aí. É importante ter um aliado como esse e como tantos outros que são liberais, mas têm empatia e que estão vendo a ascensão fascista que a gente está vivendo. Sim, é muito importante. Mas também é importante continuar marcando o território. É importante a gente continuar delimitando o campo para quê? Para que quando a crise voltar, para que quando a opção liberal seja implantada e mesmo assim não der certo, a gente possa dizer, viu, nós temos aqui uma outra alternativa, que não é a alternativa fascista. Porque o fascismo nasce justamente disso, de tanto a alternativa liberal fracassar, o cidadão comum, embriagado de ideologia, que na verdade é essa forma que nos cria enquanto ser social, ele embriagado de ideologia desacredita no sistema e passa a ficar contra tudo que está aí, mas não tem nada para botar no lugar. E é aí que nasce o fascismo. Então nós temos que mostrar, viu? Temos sim o que botar no lugar, mas temos que limpar o terreno. Temos que limpar o terreno, dialogar, defender as nossas pautas sem medo. E é nesse ponto que temos que nos diferenciar desse tipo de progressismo liberal. Então fica o convite, quem sabe uma pessoa que nem o Felipe Neto possa abrir espaço para um comunista, para um antissistêmico. Eu acho difícil, porque ele deixou bem claro lá, é entre a Moedo e Ciro Gomes, ou seja, só dentro de um espectro liberal. Então, vamos ver se eu estou errado ou não. Tá ok, gente? Era isso hoje. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber as nossas notificações. E é claro, se você puder, seja um dos nossos apoiadores. Sem apoiadores eu não poderia continuar no ar. Então aqui na descrição está o link do nosso Apoia-se, que é uma maneira prática de colaborar com o canal, e também está o link do nosso site, com muitas outras formas de estar ajudando o Sai da Matrix. Valeu, moçada! Até a próxima!